que caminha para o lado correto, o Santos ele faz ao contrário. Então não tem como dar certo. Para mim, o Santos hoje ele não tem nada de profissional. Ontem, eu perdi meia hora do meu dia para assistir a entrevista do Marcelo Teixeira para a Rádio Bandeirantes, para o Capela, né? O Capelanes. O Capelanes é um baita de um jornalista, gosto muito, mas é um cara que não entende nada de Santos Futebol Clube. O Capelanes, como outros repórteres que trabalham na mídia tradicional, ele é um cara que conhece o Santos de forma muito superficial. Então eu tive aí o desprazer de parar para ouvir o presidente por 30 minutos, perdi 30 minutos da minha vida por ouvir coisas absurdas, né? Inclusive, uma das perguntas do Capelanes poxa, presidente, você está aí, né, organizando, pagando conta, organizando o clube, e se vê uma outra gestão após a sua, que começa a fazer investimentos errados, enfim, gastar demais, parece que o Capelanes, então, realmente, aí, por uma pergunta como essa, você percebe que ele não conhece nada do Santos Futebol Clube. E aí o presidente, claro, ele enche o peito, ele se inflama, ele vai lá e fala aos quatro ventos o quanto ele é bom, o quanto ele é rodeado de pessoas boas, só que não é o que se vê, né? E não é o que se vê no Santos Futebol Clube. O Santos hoje virou a grande casa da mãe Joana. O Santos hoje virou a casa dos grandes amigos do presidente e dos grandes puxa-sacos do presidente. Então é muito complicado o que acontece no Santos Futebol Clube. O Santos é uma equipe que gasta mal, tem a quinta maior folha do Brasil, e não corresponde em campo. Alguém, gente, alguém em sã consciência, alguém em sã consciência consegue imaginar esse time do Santos entregando mais? Vamos parar para pensar, vamos ser um pouco racional. Essa equipe foi a equipe que terminou o ano brigando para não cair. Então a gente sabe que o que esses caras estão entregando é o ápice, eles não conseguem entregar mais do que isso. O Palmeiras consegue entregar mais do que isso. O Flamengo, que está jogando Carioca com o time sub-20, consegue entregar mais do que isso. O Cruzeiro vai ser uma equipe que vai se desenvolver mais do que se desenvolveu, porque tem jogadores capacitados para isso. O Lautaro não vai entregar mais do que isso. O Escobar não vai entregar mais do que isso. O Cabadeiro não vai entregar mais do que ele está entregando. O Tassiano não vai entregar. 3 gols do Tassiano em 2 jogos seguidos, isso daí é surreal. A gente não vai ver isso mais esse ano, tá? Pode me cobrar. Então, tem coisas que são muito visíveis, né? O Santos, infelizmente, ele trouxe só o Gabriel, que ainda é uma interrogação. Claro, vai dar qualidade, vai entregar um poder de finalização muito maior do que Tassiano entregou, do que Tiquinho entregou, mas e o todo, e o conjunto do Santos ainda é muito fraco. Quando a gente, teoricamente, aposta todas as fichas no Lira, e depois que ele sai entre o Escobar e faz o que fez, quando a gente vê que o nosso volante de criação é o Schmidt, e ele não consegue dar um passo à frente, o Schmidt, eu vou te falar uma coisa, eu acho que a última vez que ele pisou na zaga do time adversário, a última vez que ele pisou, né, dentro da grande área de um time adversário, eu acho que eu tinha 2 anos de idade. Então, é algo que eu não consigo compreender. Faz tempo, hein? Faz tempo, hein, Fantástico? Ih, mamãe! Não, o Schmidt, ele é inimigo da área rival. Ele não consegue. Ali ele cria uma barreira, né? Ele deixa... Ele cria uma barreira e fala, não, calma aí não, para mim aí não. Ele tem alergia. Acho que se ele pisar na zaga adversária, ele começa a ficar todo pipocado. Na alergia sai correndo, né, Fantástico? Sai correndo da bola, né? Ó, o Bruno Couto, Alexandre, você é fera, irmão. Você fala o que tem que ser dito. Santos é uma bagunça e realmente tem se demonstrado uma bagunça. Não temos aí uma projeção de curto, médio e longo prazo também, né, de se mudar essa situação, muito pelo contrário. Eu acho que vai ser jogo a jogo, né? Vai conseguir 3 pontos aqui, 1 pontinho ali, mas eu acho que o sofrimento fantástico. Olha, vamos passar aí por muito tempo, e essa questão também, né? O Gabriel voltou, jogou praticamente 1 jogo e meio. Já é dúvida para a próxima partida, para um clássico? O que acontece com o Santos? Tem algum problema na fisiologia, na água, na comida? Porque todo mundo, Fantástico, que chega para o Santos tem algum problema físico, tem algum problema, tem alguma contusão. O que passa com o Santos? Varadete, para mim,
Infelizmente, o Santos, o Gabriel, vamos falar, o Gabriel foi um jogador que não jogou o ano de 25 inteiro. O Gabriel, ele foi um jogador que foi reserva e aí você coloca ele para jogar numa Vila. Isso não é desculpa, tá, gente? Isso não é desculpa. Aí você coloca. Isso daí é para vocês verem que o Santos não tem nenhum tipo de planejamento. Porque para um jogador que não vem jogando ali há tanto tempo e ele joga num sol para cada um, que estava na Vila Belmiro contra a equipe do Novo Horizontino, e aí ele joga o jogo inteiro, aí você já vê que realmente tem alguma coisa errada, porque você vê que não tem reposição para isso. Porque, teoricamente, era um jogador que deveria jogar ali de meio tempo, mais 10, 15 minutos do segundo tempo, aí num jogo contra o Palmeiras, entrasse ali nos 45 iniciais, saísse no segundo tempo, para ir contra o Corinthians ele começasse ali a ser um jogador que frequentasse de forma regular a titularidade do time do Santos. O Santos, Varanete, é uma grande bagunça. Né? O Arão, ele tá jogando todos os jogos, o Arão não é novo. O Arão já tem uma certa idade. Não se tem um trabalho porque não se tem elenco. O Santos não tem elenco para fazer rodízio. O Palmeiras está fazendo rodízio. Né? O Corinthians, que tem um elenco, para mim também não é nada absurdo, tá fazendo seus rodízios, tá somando os seus pontos, enfim, tem um calendário, para mim, mais apertado do que o do Santos esse ano. Então, o Santos, ele infelizmente, ele é uma grande bagunça. Tem jogador que não é relacionado num jogo, no outro ele aparece como titular. Depois ele fica mais 3 jogos sem aparecer nem entre os relacionados. E aí é natural que as lesões, ou que o incômodo, ou que o edema aconteça. Né? O Neymar. E outra, a gente tem um técnico também, isso daí é algo que eu gostaria de comentar, eu tô preocupado, eu tô muito preocupado com o Vojvoda. O Vojvoda, ele não tem um elenco na mão, não. Roleiser saiu contra o Palmeiras cuspindo marimbondos, falando aos 4 cantos que estava insatisfeito com a substituição. Ontem também teve jogador que saiu reclamando. Teve jogador que foi substituído, o Zé Rafael. Zé Rafael saiu reclamando. O Neymar contra o Flamengo lá atrás também saiu gritando aos 4 ventos que estava incomodado com a substituição. Eu acho que o Vojvoda, ele é um técnico que com essas cobras criadas, ele vai ter um certo problema, porque ele não tem estofo para poder segurar esse rojão. Porque se ele fosse tirar o Gabriel na virada do segundo tempo contra o Novo Horizontino na Vila, será que o Gabriel sairia satisfeito? Acho que não. E o Roleiser? O Roleiser saiu bravo contra o Palmeiras. Zé Rafael saiu bravo ontem. Isso é preocupante. Quando você tem um técnico que a cada jogo que passa, os jogadores saem reclamando de substituição, mostra que alguma coisa dentro do vestiário está errada. Pode ser isso também, um bom ponto. E a Aline também colocou aqui, ó. Vão esperar de novo para levar uma goleada histórica para se mexerem. Eu acho que isso tende a acontecer, né? Só que, Santástico, é inadmissível o Santos esperar o pior, né? Uma tragédia, vir aí com cortina de fumaça, com SAF, estádio, e não resolver o que tem que ser resolvido agora. É só o início, meus amigos varandeiros, da temporada. Todas as contratações que estavam em andamento subiram no telhado. Rony, parece que já acabou, o Atlético chegou a um valor que o Santos não consegue sustentar. Loyola foi para o Pisa, emprestado, olha a incompetência do Santos. E o dinheiro do Souza já sumiu, porque o Alexandre Matos deu uma entrevista, Santástico, não sei se você acompanhou, em off, né, para os jornalistas que fizeram a cobertura do Gabriel Menino, e ele já deixou bem claro que não tem dinheiro. E aí, cadê o dinheiro do Souza? Na verdade, o dinheiro do Souza, ele vai vir de forma parcelada para o Santos Futebol Clube, não vai vir à vista, e o Santos vai tentar antecipar o que for possível ali para pagar, porque o Santos tem transformando para pagar. O Santos vai ter que pagar o Arouca agora, e para o presidente que falou na Rádio Bandeirantes, né, que tá fazendo uma gestão ali de reconstrução, tá na sua conta também mais uma do Arouca, né, presidente? Até porque, se o Santos devolvesse o baço pro Arouca, não teríamos esse pepino na mão. E aí o senhor for vir quem? Alexandre Galo. Onde é que tá Alexandre Galo? O que faz Alexandre Galo? Tá trabalhando aonde, Alexandre Galo? O grande Alexandre Galo. Que o senhor colocou no Santos na gestão do Rueda. Porque ali o senhor indicou o Alexandre Galo pro Rueda. Então onde é que tá? Onde é que tá Alexandre Galo? E aí o Santos tem que pagar hoje. O Santos tem que pagar aí, os dias estão se passando o Arouca,
e de forma à vista, não tem como parcelar mais, 16 milhões de reais. Parabéns à diretoria do Santos. E também tá vindo aí mais uma bucha grande do Caixinha, né? Acho que daqui a pouco aí deve estar batendo na porta mais um grande pepino para o Santos pagar, que é a questão do Caixinha, que era uma multa de 15 milhões, e com os encargos, o tempo que foi passando aí já tá beirando aí os 19 milhões. E é mais uma bucha que o Santos vai ter que pagar. E é isso. Um dinheiro que se você recebe ali 85 milhões de jogador como Souza, Varandetti, o que você faz, um clube organizado? Você tira uma porcentagem disso, você investe em infraestrutura na base, você tira uma outra parte disso, você investe ali para fazer uma contratação de um jogador que vai chegar para assumir a titularidade, né? Você tenta ali algum acordo que você tem para pagar a longo prazo, que você pode chamar uma pessoa e falar assim, olha, calma aí, eu teria que te pagar em um ano X valor. Eu tô com dinheiro agora. Senta aqui, vamos renegociar. Se eu te adiantar aqui e pagar à vista, você me dá um desconto? Então, infelizmente, isso não acontece no Santos. Ao invés do Santos ter descontos em acordo, o Santos só paga mais porque só paga tudo atrasado. Só paga tudo quando a justiça vem e fala, ó, filhão, você tem que pagar. E aí a gente pergunta, onde é que está a credibilidade do Santos? Quando aí o Alexandre Matos fala aos quatro ventos que o Santos não tem credibilidade, não é só por culpa do Rueda, não é só por culpa do Modesto, não é só por culpa do Pérez, é por culpa também do Marcelo Teixeira, que não está cumprindo seus acordos, está atrasando tudo. Então, gente, para mim, é muito pequeno olhar só para dentro do campo. Esses caras são os coitados que estão lá dentro, sabe? Coitado assim, modo de dizer, sabe? Que a culpa não é deles. A culpa é de quem foi buscar eles. Porque não existe também coitado ganhando 900 pau por mês, tá? Coitado é um modo de dizer. O problema do Santos é na cabeça, é em quem manda, é na diretoria. Se nós tivéssemos hoje pessoas competentes... Ó, Varandetti, olha por quanto que foi feitas as transações do Yuri Alberto. Cria nossa. Olha por quanto foi feita as transações do Caio Jorge. Cria nossa. Olha por quanto está sendo feita essas negociações com os garotos que saíram daqui. E são jogadores com idade para ter saído do Santos no ano passado, no ano retrasado, por valores superiores. E agora era para estar ganhando minutagem. Luca Meirelles, era para ele estar jogando como titular, ser o camisa 9 do Santos. Era para termos o Matheus Xavier, já com propostas interessantes para ele, porque lá na Série B ele deveria já ter oportunidades. Aí o Santos contrata um monte de jogador que não faz o menor sentido, e quem tem que ter chance, porque infelizmente os outros que estão lá não são melhores do que eles, não tem. Ó, o Adilson Moraes mandou aqui a probabilidade aqui de salários de alguns jogadores. Se o Michael vir, vai ser mais ou menos por 1 milhão. Bilal Brahimi, mais 1 milhão. Tiquinho, que não joga nada, absolutamente nada. Este ano iniciou aí as suas atividades no departamento médico, 1,5 milhão. Gabigol, 1,5 milhão. Mike é um ex-jogador em atividade, 1 milhão. Gabriel Menino, essa nova contratação, 600 mil. Só aqui, Santástico, tem por mês 6,6 milhões de reais. E a maioria foi a contratação do senhor Alexandre Matos. É absurdo, né? E quando a gente se assusta com o valor mensal desses jogadores, para piorar, faz a conta vezes o período do contrato. Que todo mundo aí tem pelo menos aí 2 anos de contrato garantido. Aí o buraco é mais embaixo. Quando você pega esse valor e faz vezes aí os 2 anos de contrato, 24 meses, que é no mínimo que esses caras têm de contrato, aí que você cai da cadeira. Porque se você pega 6 milhões, divide isso daí em 3, você tem 3 baitas jogadores para jogar no seu time. A maioria desses caras que estão aí deveriam estar no Santos por um salário muito inferior, com 1 ano de contrato no máximo. E aí você coloca algumas metas, salários ali compatíveis com que a carreira deles manda. Um exemplo, o Mike. O Mike era jogador para receber no Santos 400, 450 balas no máximo.
E aí você coloca a meta. Se você jogar o número X de partida, se você der tantas assistências, aí você vai colocando os gatilhos para que você aumente a remuneração desse jogador. Faz 1 aninho de contrato com ele. Se der certo, amigo, a gente renova por mais 1. E aí a gente revê o teu salário. Mas não. O cara já chega no Santos com bilhete da loteria premiado. INSS, né, Santástico? Esses caras ganharam na loteria sem nem ter jogado. E o Mike depois contra ele, aquela frase, gente, não sai da minha cabeça. No jogo contra o Bragantino, ele é muito rápido pra mim. Gente, você é um jogador profissional, Mike. Você tá de brincadeira, você tá rindo da nossa cara? É a mesma coisa falar, não, gente, ó, pra mim, calma aí. Me coloca num negócio mais light aí, sabe? Eu já tô terminando minha carreira, tô aqui pra ganhar meu dinheirinho, daqui a pouco eu, vou embora. Aí acabou meus 2 anos e meio de contrato com o Santos, aí acabou, vou lá pro meu camarote no Allianz Parque, vou receber prêmio ainda lá do Palmeiras. É isso que o Santos está fazendo. Exatamente. Sem planejamento, sem nada, aposentando muitos jogadores e depois a gente não consegue vender, não consegue emprestar, não consegue fazer absolutamente nada. Então hoje eu acho que muitos jogadores veem, né, o Santos não mais como um plano de carreira, e sim como um plano fantástico de aposentadoria, né? Esses caras têm aposentadoria, é o Tiquinho Soares. Esse daí é o grande último contrato do Tiquinho. Você acha que algum clube depois do Santos vai pagar o que o Santos está pagando no Bilal Brahimi? Um jogador de quase 28 anos que não tem 30 gols na carreira? Alguém vai pagar o que o Santos está pagando para o Mike? Na situação que o Mike tá, um ex-atleta em atividade? Alguém vai pagar o que o Santos está pagando para o Tassiano? Muita gente fala assim, o Tassiano fez os 2 gols contra o Cruzeiro. O Tassiano fez o gol contra a equipe do Novo Horizonte. É muito pouco para quem ganha 900 mil por mês. E outra, ele não consegue jogar os 2 tempos, né? A gente vê aí que ontem ele tentou fazer, ele tentou fazer tudo, mas não fez nada bem feito. Não dá. Varandete, o Tassiano, eu nunca fui contra a contratação do Tassiano, eu fui contra os valores. Aqui foi feita a negociação com o Tassiano. O Santos pagou na negociação cerca de 30 milhões, a equipe do Bahia, e aí paga um salário altíssimo para o jogador. Se é um jogador que vem de graça, sem R$1, tá? Por R$10, o cifrãozinho, por R$10, tem que pagar para tirar ele de lá. É caro. Se é um jogador que vem de graça ou por empréstimo para fazer um contratinho de 1 ano, ganhando seu salário ali ok para o futebol dele, era um jogador para completar o elenco? Legal, ótimo, tá ali, não custa muito para o clube, né? Um jogador que quando entrar no segundo tempo ali pode fazer o seu gol de cabeça, que tem força física para isso, pode dar um trabalhinho na área ali, se tá precisando de um gol, né? Começa a chuveirar na área, ele tá ali, ele é brigador. Agora, esse salário é para jogador para chegar e resolver, e não acontece. E aí, quando o presidente, eu volto a falar, gente, olha, o Marcelo Teixeira, é muito fácil para o Marcelo Teixeira ir lá na Bandeirantes, ir na ESPN, ir na Globo, ir no Sport TV, ir aonde ele quiser. E falar, porque ele fala muito bem, o presidente fala muito bem. Ele diz, as pessoas vão acreditando naquilo que ele fala, ele não fala nada no final. Então, ele é muito bom em argumentação. E aí é óbvio, nesse tipo de programa, igual a Rádio Bandeirantes, lá com o Capela, que não conhece nada do Santos Futebol Clube, se você soltar o Capela ali na Santa Casa de Santos, ele não chega na Vila a pé. Agora tá do lado. Você espirrou na Santa Casa, você escuta na Vila Belmiro. Se você soltar o Capelanes na Santa Casa, ele não chega a pé na Vila Belmiro. E aí ele não conhece nada do Santos. Aí o presidente vai lá e consegue falar o que quer, porque ele não vai questionar contratos de Lautaro, contratos de Bilal Brahimi, multa no contrato com um técnico desempregado, por que ele contratou o Patrick, por que ele pagou para tirar o Tassiano do Bahia, sendo que ele tinha dinheiro para receber do Jean Lucas, o porquê que ele está vendendo os garotos da base, que foi uma promessa dele de campanha lá atrás, o porquê que ele está vendendo os garotos a preço de banana, porque ele disse, garotos no Santos comigo é para dar resultado esportivo em campo, ter oportunidade e depois vender. Não, ele está só vendendo. Que oportunidade teve o Luca Meirelles? E por que ele tem que vender? Ele tem que vender porque ele fez contratos esdrúxulos com jogadores que não têm a menor condição, tem uma folha altíssima e precisa colocar esse dinheiro no fluxo de caixa, porque senão ele vai atrasar salário. Então, assim, tá tudo errado no Santos. Por isso que eu não acredito em reconstrução. Reconstrução é uma palavra doce
para aguçar o coração do santista e fazer com que ele vá prorrogando as promessas dele e que o torcedor ele vai acreditando. Ou que a assessoria de imprensa que ele tem dentro de alguma mídia santista aí fale o que quer de reconstrução, fala que o Santos está passando por reconstrução. Porque eu vou te falar uma coisa, tem gente na mídia santista que com o Rueda era leão. Hoje é gatinho. Hoje, se o presidente passar, ele fica encantado, os olhos até brilham quando vê o presidente Marcelo Teixeira. Põe o tapete vermelho, né, para passar. Com o Rueda, essas pessoas aí, grande parte da mídia, era assim, avassaladores, sabe? Batia na mesa, falava um monte. Hoje, Varandete do céu, nem parece a mesma pessoa. Eu acho que, olha, eu falo, não é possível que essa pessoa mudou tanto. Pois é, mudou. E os erros continuam os mesmos. Só deu um Ctrl-C, Ctrl-V.